Em tempos de grande opulência, no vasto Império Persa, Xerxes reinava com poder absoluto. Seu império se estendia por terras longínquas e desconhecidas, mas dentro de seus muros uma sombra se aproximava. Em uma de suas festas, rodeado pelos mais nobres e influentes, o rei, em seu orgulho, decidiu mostrar a beleza da sua rainha, Vasti, aos seus súditos. Porém ela, com coragem rara, se recusou a obedecer à sua ordem. Em sua raiva e humilhação, Xerxes tomou uma decisão drástica: depor Vasti e buscar uma nova rainha, alguém à altura de seu império. A ordem foi dada, e as candidatas começaram a ser reunidas de todo o reino. Não demorou para que o nome de Ester, uma jovem judia, fosse mencionado entre as mulheres mais belas do império. Embora sua origem fosse desconhecida aos olhos do rei, seu destino estava prestes a mudar. Ela foi levada para o palácio, sob os cuidados de eunucos, e se preparou para uma competição real, que para todos os efeitos parecia ser apenas mais uma tentativa de agradar aos caprichos de um monarca. Mas sem saber, Ester se aproximava de uma virada na história de seu povo. Enquanto isso, fora dos portões do palácio, Mordecai, seu primo e mentor, aguardava. Em silêncio, ele observava o destino de Ester ser traçado, mas também sabia que o império, com toda a sua força, ainda era um campo de jogo onde o menor erro poderia resultar em morte. O que ninguém sabia, o que ninguém imaginava, é que Ester estava sendo preparada para algo muito além da beleza superficial, algo que alteraria o curso dos acontecimentos, não só para ela, mas para todos os judeus. E assim, sob o manto da realeza, a semente de um destino glorioso estava sendo plantada. Mas o que mais poderia estar se preparando nos bastidores daquele grande palácio? Ester, com seu coração humilde e sem grandes ambições, jamais imaginaria que aquela competição de beleza a levaria à posição de rainha. Ela não usava seus encantos para conquistar o poder, mas sim a graça e a sabedoria que o Senhor havia colocado em seu espírito. Quando chegou ao palácio, foi recebida por eunucos e conselheiros, pessoas que tinham o poder de moldar seu futuro. Mas foi uma voz interna, mais forte do que qualquer conselho humano, que a guiou por cada passo. A jovem judia se destacou entre as outras, não apenas por sua beleza, mas pela gentileza e humildade com que tratava todos ao seu redor. Não era uma mulher que desejava ser o centro das atenções. Ela sabia que dentro daquele palácio, sua vida não seria mais a mesma. No entanto, o que ela não sabia era que cada um de seus gestos estava sendo cuidadosamente observado. O rei, em sua busca por uma rainha que fosse mais do que um símbolo de status, viu algo em Ester que os outros não conseguiram enxergar. Uma força interior, algo que só o destino poderia revelar. O momento crucial chegou. Em uma noite silenciosa diante de Xerxes, Ester foi escolhida. Nenhum outro nome foi pronunciado. Ela não sabia o que isso significava, mas sabia que uma responsabilidade pesada agora recai sobre seus ombros. Sem ser chamada para o salão do trono, ela se tornava a nova rainha do Império Persa, não por mérito pessoal, mas por um plano muito maior do que ela poderia compreender. Enquanto Ester se acostumava com os luxos do palácio, Mordecai, seu primo, observava de longe. Ele sabia que o palácio escondia mais do que joias e riqueza. Ali também estavam segredos e intrigas, e nem tudo era o que parecia. Mas por enquanto Ester estava a salvo, aparentemente invisível aos olhos do reino. Porém, a tranquilidade era apenas momentânea. Algo no ar estava prestes a mudar, e o destino de todos começaria a tomar forma, sem que ninguém soubesse como ou quando. E então, o jogo de poder e traição começa, sem que Ester perceba. A pergunta paira no ar. O que o futuro reservaria para ela, a jovem rainha? O palácio, embora rodeado de luxo, escondia uma rede de intrigas e perigos.
No meio de tantas alianças e traições, uma figura se destacava. Amã, o oficial mais poderoso do império, à sombra do próprio rei Xerxes. Sua ascensão foi meteórica e seus olhos estavam fixos na glória e no reconhecimento. Mas havia algo mais em Amã, algo que o tornava ainda mais perigoso. Um ódio silencioso, mas profundo, contra os judeus. Tudo começou com Mordecai, o primo de Ester. Em um ato de resistência, ele se recusou a se prostrar diante de Amã, desafiando a autoridade do poderoso oficial. Amã, tomado pela ira e pelo orgulho ferido, não viu nisso apenas uma afronta pessoal, mas uma ofensa a toda sua grandeza. Em seu coração, nasceu um plano de vingança, e não seria suficiente castigar apenas Mordecai. Não. Ele queria destruir todo o povo judeu, erradicar de uma vez por todas aquele que, aos seus olhos, ousou desafiar sua superioridade. Amã foi até Xerxes e, com um sorriso astuto, começou a tecer uma mentira. Apresentou os judeus como um povo rebelde, que não seguia as leis do império e que representava uma ameaça ao reino. Com sua língua afiada e manipuladora, ele convenceu o rei de que a destruição de todo um povo seria uma decisão sábia e justa. Xerxes, que confiava cegamente em Amã, assinou o decreto sem questionar os detalhes. Em um simples gesto, o destino dos judeus foi selado. O decreto foi emitido e, em breve, em todo o império, as ordens de aniquilação se espalhariam como uma sombra crescente. A notícia chegou aos ouvidos de Mordecai e a reação foi imediata. Ele rasgou suas vestes em sinal de lamento e, angustiado, correu pelas ruas de Suzã, clamando por ajuda. Os judeus estavam condenados e tudo parecia perdido. No entanto, algo mais estava prestes a acontecer, algo que, no fundo, ele ainda não compreendia completamente. Enquanto a cidade se enchia de pavor e desespero, a verdadeira batalha estava prestes a começar. O peso da destruição pairava sobre todos, mas no palácio, no coração do poder, Ester ainda não sabia o que estava acontecendo. O plano de Amã estava em movimento e ela, sentada em seu trono de realeza, estava prestes a ser confrontada com uma verdade brutal. O destino de seu povo estava atrelado à sua coragem. E então, Mordecai se fez ouvir e o silêncio no palácio começou a se romper. A pergunta ecoava: até onde Ester iria para salvar os seus? Mordecai, com o coração pesado e a mente cheia de desespero, sabia que o tempo se esgotava. Ele se apressou para comunicar a Ester o que estava acontecendo fora dos muros do palácio, sabendo que ela estava em uma posição única, mas também extremamente arriscada. A mensagem foi clara: o povo judeu seria exterminado, e Ester, como rainha, era a única que poderia interceder. Mas o pedido de Mordecai não veio em forma de súplicas, mas como uma convocação para a coragem. Ele sabia que se Ester não tomasse uma atitude agora, toda a sua gente pereceria. No entanto, ele também sabia que a decisão dela não seria simples. Ela teria que agir sem ser chamada pelo rei, o que significava colocar sua vida em risco. Em um império onde até o rei poderia ser implacável com aqueles que ousassem quebrar suas regras, Ester estava prestes a se colocar em um caminho sem retorno. Foi então que, com a alma atormentada, Ester recebeu a mensagem de Mordecai. Ele disse algo que mudou tudo. Quem sabe se não foi para este momento que você chegou à realeza? Essas palavras se infiltraram em seu coração como um bálsamo e uma lâmina ao mesmo tempo. Ela sabia que não era por acaso que estava ali, no palácio, na posição que estava. A questão agora era se ela teria coragem para agir conforme o propósito divino que a trouxe até aquele lugar. Ester, com um espírito de determinação que ela mesma não sabia que possuía,
convocou todos os judeus de Suzã a jejuar por 3 dias. Não era apenas um jejum físico, era um clamor por intervenção divina, um pedido para que Deus guiasse suas ações e desse forças para o que estava por vir. Enquanto ela orava e se preparava, o peso da responsabilidade recaiu sobre ela como uma tempestade silenciosa que ameaçava desabar a qualquer momento. Mas no silêncio de seu coração, ela sentia a força de algo maior do que ela mesma. Depois de 3 longos dias, Esther se apresentou diante do rei Xerxes. Ela entrou no salão sem ser chamada, sem a garantia de que seria recebida. O destino de todos os judeus estava agora nas suas mãos, e seu ato de coragem começava a definir o curso da história. Mas o que aconteceria se o rei não a olhasse com benevolência? O medo era real, mas ao mesmo tempo, a fé a sustentava. Com o cetro do rei estendido em sua direção, Esther viu ali a oportunidade de não apenas salvar seu povo, mas de mover os céus e a terra em um ato de bravura sem igual. Mas seu caminho ainda estava cheio de incertezas. O que ela faria agora? Como enfrentaria o maior de todos os desafios? O futuro, como sempre, estava em jogo. Os 3 dias de jejum passaram lentamente, como se o próprio tempo tivesse sido suspendido em uma quietude tensa. Enquanto os judeus em Suzã se uniam em oração e súplica, Esther, agora mais que uma rainha, tornava-se a voz de um povo inteiro. Seu jejum não era apenas uma preparação física, era uma entrega de sua alma, uma busca desesperada por forças que ela sabia que sozinha não teria. O palácio, com toda a sua grandiosidade, parecia um mundo distante quando comparado ao peso do destino que ela carregava. Dentro de seus aposentos, Esther passava as horas em oração, seus pensamentos ecoando na imensidão de suas responsabilidades. Cada respiração parecia mais pesada que a anterior, pois o momento decisivo estava chegando. Mordecai não estava por perto, mas ele ainda a guiava com suas palavras de sabedoria. Ele confiava nela, e isso lhe dava forças. Mas o que ela ainda não sabia era o que realmente aconteceria quando cruzasse a linha invisível que separava sua vida como rainha da verdadeira batalha pela vida de seu povo. Na manhã do 4º dia, Esther vestiu suas roupas reais. As vestes douradas, que lhe conferiam uma imagem de poder e majestade, pareciam agora um fardo. A coroa que descansava sobre sua cabeça era um símbolo de sua autoridade, mas também um lembrete constante da responsabilidade que ela carregava. Cada passo que ela dava pelo corredor em direção à sala do trono era uma caminhada no limiar entre a vida e a morte. Quando ela chegou diante do rei, o silêncio no ar era quase palpável. Xerxes, em seu trono, olhou para ela com um misto de curiosidade e autoridade. Era um olhar de poder absoluto, mas também de algo que Esther não podia identificar imediatamente. Ele poderia, como tantos outros antes dela, dispensá-la com um simples gesto. Mas o que se seguiu foi surpreendente. O rei, em um ato de misericórdia, que nenhum súdito ousaria esperar, estendeu seu cetro para Esther, permitindo-lhe a entrada, sinalizando que ela não seria punida por se apresentar sem ser chamada. A tensão se dissipou por um momento, mas o que se seguiria seria muito mais complicado. Esther, com o coração ainda acelerado, começou a falar. Mas não foi a revelação imediata do destino dos judeus que ela trouxe. Ao invés disso, ela convidou Xerxes e Amã para um banquete privado. A estratégia estava em jogo. Ela sabia que o momento de revelar a verdade exigia mais do que uma simples apresentação de fatos. Ela precisava entender as reações de Xerxes, precisava criar o cenário perfeito para desmascarar Amã sem que o rei se sentisse ameaçado ou desrespeitado. No banquete, a tensão continuava a crescer. Xerxes, com a expectativa de ser surpreendido por Esther, aguardava ansiosamente pela revelação.
Amã, por sua vez, se sentia confiante, talvez até arrogante, acreditando que sua posição no reino era inabalável. Mas Ester, com uma calma incomum, estava arquitetando a sua jogada. O que parecia ser uma simples refeição logo se transformaria no palco onde o destino de seu povo seria decidido. A batalha silenciosa entre o bem e o mal estava se intensificando. Ester ainda não havia dado o passo decisivo, mas cada movimento seu estava guiado por algo maior. Seu próximo gesto poderia salvar ou condenar todos os judeus do império. O que aconteceria no próximo banquete? Como o rei reagiria à verdade que Ester estava prestes a revelar? O banquete de Ester, embora em aparência uma simples refeição, era mais do que isso. Cada prato servido, cada copo de vinho derramado, estava impregnado de estratégia. Xerxes, ao lado de Amã, parecia relaxado, talvez até encantado pela cordialidade de Ester. Mas havia algo no ar, algo indefinido, como se a própria atmosfera estivesse carregada de tensão. Amã, com seu sorriso alto, satisfeito, não podia perceber que aquele banquete era, na verdade, um palco onde ele seria desmascarado. Ester, com a habilidade de uma líder nata, conduzia a conversa com destreza. Não revelou imediatamente o plano traiçoeiro de Amã, como todos poderiam esperar. Não. Ela estava tecendo uma trama mais sutil. Ela sabia que era preciso mais do que simplesmente expor a verdade. Precisava que o rei chegasse à verdade por si mesmo, sem que se sentisse manipulado ou enganado. Cada palavra sua parecia cuidadosamente incalculada, cada pausa no discurso, um espaço para que as peças se encaixassem no momento certo. O rei, intrigado, perguntou o que Ester desejava. "Peço apenas um desejo, meu rei." Ela respondeu, sua voz suave, mas cheia de um poder invisível. "Se for do agrado de sua majestade, permita-me um segundo banquete, onde eu darei a resposta a essa pergunta." Xerxes, aparentemente satisfeito com a resposta, concordou. O banquete continuou, mas o cenário agora estava montado. Ester, com um sorriso sutil, sabia que o tempo estava se tornando seu aliado. Amã, completamente imerso em sua arrogância, acreditava que estava mais próximo de consolidar sua vitória. No fundo, ele não entendia que estava sendo conduzido para a sua própria queda. O orgulho de Amã era seu maior inimigo e, sem saber, ele estava se aproximando do seu próprio julgamento. O rei, talvez mais curioso que nunca, estava começando a perceber que havia mais naquele banquete do que uma simples refeição. No entanto, o verdadeiro peso do momento ainda não havia sido revelado. A tensão que pairava no ar, como uma tempestade prestes a estourar, era quase palpável. Cada movimento de Ester era um passo mais próximo do confronto que mudaria o destino de todos. Mas ainda faltava um último encontro, um último banquete, onde a verdade finalmente seria revelada e as máscaras cairiam. O que aconteceria no segundo banquete? A revelação estava prestes a vir à tona, mas por enquanto, a cortina ainda estava fechada. Ester tinha em mãos não só o destino do seu povo, mas também o poder de reverter o curso da história. O que o rei faria quando a verdade se desvelasse diante de seus olhos? No segundo banquete, o clima já estava carregado de uma tensão quase palpável. Ester, agora com o controle da situação, sabia que o momento decisivo havia chegado. O rei Xerxes, embora já tivesse aceitado a ideia de um novo encontro, ainda estava intrigado. Ele esperava finalmente entender o que estava em jogo, mas não sabia que a peça final do quebra-cabeça estava prestes a ser colocada. Amã, mais uma vez, estava ali, confiante, talvez até orgulhoso de si mesmo, sem perceber que a teia que o envolvia começava a apertar a cada segundo. Durante o banquete, Xerxes, mais uma vez, questionou Ester, esperando ouvir de sua boca o que ela realmente desejava. Com uma postura serena, Ester finalmente revelou o que todos temiam,
mas ninguém queria admitir. Meu rei, se eu tenho encontrado favor aos teus olhos, e se for do desejo do rei, peço-lhe que salve minha vida e a vida do meu povo, pois fomos vendidos para a destruição. O impacto dessas palavras foi imediato. O salão ficou em silêncio absoluto, como se o tempo tivesse parado. Esther não falou diretamente sobre Amã naquele momento, mas suas palavras foram um golpe certeiro. Ela havia colocado em dúvida a vida de todos os judeus, incluindo a dela, ao expor o risco de sua própria destruição. O rei, atônito, olhou para ela, e então o olhar dele se voltou lentamente para Amã, sentado à mesa, uma expressão de confusão e raiva começando a crescer no rosto de Xerxes. Foi então que a revelação final, que Esther havia cuidadosamente preparado, se fez presente. Sem hesitar, ela apontou o dedo diretamente para Amã. Este homem, ela declarou, é o responsável por nosso destino fatal. Ele é o que tramou contra o meu povo, buscando nossa destruição. A acusação foi como um trovão em um céu já carregado de nuvens. Amã, que até aquele momento parecia completamente seguro de sua posição, sentiu seu mundo desmoronar em questão de segundos. O rei, tomado pela fúria, se levantou abruptamente de seu trono, deixando claro que o jogo de intrigas havia terminado. A confiança que Amã tinha em sua ascensão ao poder se transformou rapidamente em pavor. Xerxes, com olhos cheios de indignação, ordenou que Amã fosse imediatamente levado para julgamento. A máscara de nobreza e honra que ele usara por tanto tempo caiu por terra, revelando sua verdadeira natureza. Um traidor, um manipulador e um homem capaz de jogar com a vida de outros para satisfazer seu ego. O destino de Amã estava selado, mas o de Esther e dos judeus agora dependia do rei Xerxes. Com um coração pesado, ele sabia que, após essa revelação, nada mais seria o mesmo. A história de traição e redenção estava prestes a se desenrolar de maneira irreversível. E assim, com o rei diante de uma escolha que poderia mudar tudo, a batalha pela sobrevivência do povo judeu não estava longe de sua conclusão. O que aconteceria com Amã? E mais importante ainda, como Xerxes decidiria lidar com a herança de sua confiança cega e com a coragem inesperada de Esther. Após a revelação de Esther, o rei Xerxes, tomado pela fúria, não demorou a tomar uma decisão drástica. Amã, o traidor que havia tramado a destruição de um povo inocente, foi imediatamente condenado. Em um ato de justiça divinamente orquestrado, ele pagou pelo mal que causara, e seu nome foi apagado da história, substituído pela memória da coragem e da fé de uma mulher. Esther, com a sabedoria divina que guiava suas ações, não apenas salvou seu povo, mas também garantiu que a justiça prevalecesse. O decreto de aniquilação dos judeus foi revogado, e em seu lugar, um novo édito foi emitido, permitindo que os judeus se defendessem e se protegessem de qualquer ameaça. Não apenas sobreviveram, mas prosperaram. A grandeza de Esther, com sua entrega ao propósito de Deus, tornou-se um símbolo eterno de que a fé, combinada com coragem, pode virar a maré de qualquer adversidade. O povo judeu, grato por sua salvação, celebrou o evento com grande alegria. A festa de Purim, que até hoje é comemorada, tornou-se o memorial da intervenção divina na vida de Esther e de todos os judeus. Seu exemplo ressoou por gerações, lembrando-nos de que, mesmo nos momentos mais sombrios, uma única pessoa, movida pela fé e pela coragem, pode mudar o curso da história. E assim, Esther passou para a história não apenas como uma rainha, mas como uma heroína, uma mulher cuja bravura e obediência a Deus se tornaram um farol para todos que enfrentam grandes desafios. Ela provou que, quando somos chamados para cumprir um propósito maior, devemos ter coragem para enfrentar as
trevas e confiar que a luz de Deus nos guiará até a vitória.